Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Que bom. Enquanto vamos montando aqui o palco, eu queria fazer uma pergunta a vocês, irmãos. Alguém aqui já não foi correspondido em amor? Já amou e não foi correspondido? Sabe, o pastor apela, né? Faz uma pergunta dessa. Não precisa levantar a mão e nem chorar. Os adolescentes ficam, pastor, ontem. O jovem, ele diz, quer quantos? O adulto pode dar algum problema aí no seu relacionamento, você relembrando aí coisas do passado. Ter um amor não correspondido é triste e causa uma frustração, não é? Tem alguma coisa da matemática, das ciências exatas relacionadas ao amor. É que o amor não correspondido, ele traz a ideia de que é diretamente proporcional à expectativa que você cria numa pessoa para a frustração. Mas alguém aqui também já teve uma raiva correspondida? Sabe? Uma reação de raiva, uma reação de ódio correspondida? Eu acredito que sim, também. E a gente não gosta de lembrar desses. A gente não tem muito orgulho de lembrar quando, às vezes, o que é correspondido foi exatamente uma reação como essa. Se a gente fosse para o pastor Naum hoje, relembrou muita coisa do passado no culto da manhã. Então, trazendo a época do pastor Naum, o Telecurso 2000, a terceira lei de Isaac Newton é a lei da ação e reação. É a terceira lei. Inclusive, as três leis de Isaac Newton são relacionadas a movimento, são leis físicas, são leis matemáticas. Mas essa terceira lei da ação e reação, ela de vez em quando ela é aplicada por algumas pessoas de maneira errônea aos sentimentos. Ah, pisou no meu calo, eu piso também. Ah, mas se me amar, eu amo também. Porque sabe como é, né, pastor? É ação e reação. Rapaz, a pessoa adaptou uma lei física a um sentimento, essa pessoa realmente não sabe de nada. Porque realmente nós sentimos amor, mas também nós sentimos muitas vezes um desafeto, um desamor, nós sentimos raiva. Isso está no ser humano. Mas aí, e se eu te perguntar do amor de Deus? E se eu te disser que o amor de Deus é, por muitas vezes, um amor não correspondido? Porque é triste, né, quando você não foi correspondido, quando você amou. E se você pensar que o amor de Deus também, por muitas vezes, não é correspondido? Gente, amor é uma palavra maravilhosa. E quando eu falo do amor de Deus, eu estou dizendo o amor ágape do grego ali, o amor incondicional, o amor sem medidas, o amor que não espera um troco, o amor que simplesmente se doa. Porque há outras formas de amar, há outras formas de amor. Eu lembro que na segunda fase da minha vida é dividida em 3 fases. E hoje eu estou na terceira e última fase, graças a Deus, da minha vida. Mas na segunda fase, em que eu escolhi ser ateu, eu acreditava que amor, sentimento, amor aplicado, ele não existia. Amor era uma palavra poética, era uma palavra bonita, era uma palavra que causava algum efeito nas pessoas e que, de repente, dentro de uma música, dentro de uma poesia, dentro de uma cantada, podia funcionar. Era assim a cabeça de um jovem ateu, revoltado com Deus. E aí, uma das coisas que mais me impressionou, quando eu chego numa igreja evangélica, e minha intenção não era permanecer, eu tinha outras intenções com a igreja evangélica, eu descubro um grupo de jovens que decide me amar. E eles tinham esse discurso do amor, mas eu acabei de dizer, meus irmãos, eu estava vivendo uma fase em que eu não acreditava nesse amor. Eu acreditava numa palavra, eu acreditava numa poesia, mas eu não acreditava num sentimento de doação, porque a vida que eu levava nessa fase do ateísmo, envolvendo com drogas e tantas outras coisas, era uma vida de interesses, e não de doação.
Era uma vida em que, se eu me relaciono, é porque a outra pessoa tem que me dar alguma coisa em troca. Se não há troca, não há relacionamento. Isso, namoro, amizades, ambiente de trabalho, tudo era na base da troca, do interesse. E talvez, quando fala sobre isso, você deve relacionar algumas áreas da sua vida também, onde há muito interesse. Há muito interesse lá fora, há muito interesse correndo solto. E aí, eu vou para uma igreja onde estava acontecendo uma coisa invertida. Na verdade, esses jovens que decidiram me amar, e eles falavam isso, eles estavam perdendo por minha vida. Eles não estavam ganhando nada, não tinham interesse em uma coisa de troca, porque eles estavam perdendo. Sabe o que estava acontecendo, irmãos? Existia, o primeiro grupo que eu me aproximei de jovens da igreja era o grupo de teatro. Foi através do teatro que veio a minha conversão. Quando eu conto meu testemunho, eu dou detalhes sobre isso. Fui numa casa de julgamento e tudo mais. Mas foi um ministério de teatro que eu me aproximei da igreja. E quando eu me aproximei da igreja, pelo meu visual da época, eu tinha banda de rock, e pela minha maneira de vestir, minha maneira de se comportar, minha maneira de falar, era muito agressivo para a igreja. E as pessoas começaram a perceber que eu era uma má influência ali, naquela igreja. Então os jovens começaram a ser disciplinados, porque eram meus amigos. Quem andar com o Léo era disciplinado. E eu achava isso muito esquisito. Inclusive, eu aprendi o que era disciplina, né? Porque eu não tinha esse contato com os evangélicos, o mundo evangélico. E frequentando a igreja, eu vi essa palavra e os jovens que não queriam que eu soubesse. E aí, quando não queria que eu soubesse, aí é que eu queria saber. E fui atrás de descobrir que a disciplina era um tipo de castigo na igreja. Então, os jovens que, de alguma forma, tinham amizade com o Léo, inclusive os jovens que estavam discipulando o Léo, eles estavam me evangelizando, foram disciplinados, eles não podiam mais fazer peça de teatro, porque estavam andando com uma pessoa que era má influência. E aí, meus irmãos, aquela turma me amava, e eu não entendia aquilo, mas um dia eu entendi. Eu estava lendo a Bíblia, porque eu ia para o culto, e eu não gostava do culto. Eu não gostava do ambiente. Sabe, eu tocava em banda de rock, e eu achava o louvor tão lento. Sabe, eu achava as músicas tão devagar, parecia que não ia sair do lugar. E aí, a palavra, eu não me interessava pelo pregador, pela pregação, eu não me importava. E os jovens, eles ficavam mandando eu ler Bíblia durante o culto. Eles percebiam que eu estava inquieto, que eu não prestava atenção em nada, e eles ficavam mandando uns bilhetezinhos para mim, não é? Porque a época que eu me converti, irmãos, SMS era prova de amor. Você pagava para mandar uma mensagem. Cada mensagem era centavos que você pagava. SMS era prova de amor. Hoje o WhatsApp de graça, não é? Você tem preguiça de responder, porque está tão fácil. Ou então, quando responde, é um áudio, aí o pastor nem ouve. Mas, irmãos, eles mandavam uns bilhetes para mim, dizendo, leia esse texto. E eu comecei a ficar curioso. Rapaz, por que querem que eu leia tanto a Bíblia? E eu comecei a ler. E quando eu li a história de Nicodemos, eu entendi alguma coisa ali que estava acontecendo, que tinha a ver com Nicodemos e tinha a ver comigo. Tinha a ver com Jesus Cristo e tinha a ver comigo. Tinha a ver com o amor de Deus e tinha a ver também comigo. Então eu comecei a buscar entender esse amor, porque era exatamente uma expressão que me era estranha naquela época. E aí, meus irmãos, voltando ao amor de Deus, ter um amor de Deus, onde ele não é correspondido por nós, deve ser tão triste, né, para Deus. Claro que pensar num sentimento humano atrelado a Deus é um exagero. Deus não se submete a sentimentalismos humanos. Mas pensar dessa forma é válido. Lá em 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 19, pode ir lá na sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, ainda não é o texto da nossa reflexão, mas o texto será bem próximo a esse, então você vai estar bem pertinho quando a gente pedir para abrir o texto principal da nossa palavra. 1 João, capítulo 4, versículos 19 a 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus irmãos, esse versículo 19, ele é um choque. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe, o amor de Deus em nós, ele não é uma ação do crente. Ele já é uma reação ao que Deus fez. É uma consequência ao que Deus tem por nós. Deus nos ama. Consequentemente, você tem que amar, porque você já é alvo desse amor. Deus já mirou em você e te acertou com o amor dele. Então, só te resta amar. Não tem outra opção. É muito estranho, porque o texto é muito claro, a não ser que algumas Bíblias você não tenha essas cartas de João lá no final. Vai ver que existam já Bíblias assim. Porque o texto é muito claro. Ele fala aqui sobre amor, diz que Deus nos amou primeiro e que, logo, eu tenho que amar, mas se eu não amo, se eu odeio, se eu tenho desafeto, é porque eu não tenho o amor de Deus. É isso, não tem uma outra opção. Nós pastores em gabinete, a gente já ouviu cada desculpa para desafetos. Ah, pastor, o senhor sabe, né, é difícil fulano de tal aqui na igreja, ou então na minha família, ou sei lá onde. Eu sei, pastor, que a gente tem que amar. A Bíblia diz que a gente tem que amar. Mas o fulano, pastor, a gente não harmoniza. Harmoniza? Você está tratando o amor de Deus como uma arquitetura, como deixar o teu rosto mais estranho, harmonização. Como é que você harmoniza? Se você for budista, eu vou dizer, eu lhe entendo, você é budista. Mas cristão harmoniza, a gente não harmoniza. Ah não, pastor, a gente é incompatível. Então é um computador, é um aplicativo, é um arquivo, que ele não é compatível, a gente não é compatível. Isso não funciona, gente. O pastor não engole essas desculpas. E ainda tem aqueles que dizem, pastor, é porque o santo não bateu. Se você for do candomblé, eu espero que você se converta hoje, aqui. A gente expulsa tudo isso aí. E amarra e deixa bem longe de você. O meu santo não bateu. Rapaz, não tem desculpa, gente. A gente tem que amar. Aí Jesus vai falar no Sermão do Monte, ele exemplifica. Jesus deixa bem claro naquele sermão que a gente tem que amar inimigos. Eu fico imaginando, tenta fazer esse exercício comigo, a cabeça dos discípulos, no Sermão do Monte. Gente, o Sermão do Monte foi tão bonito, sabe? Jesus já cheio de seguidores, pessoas que já foram curadas, pessoas buscando cura, já era uma multidão. Jesus sobe até aquela montanha e começa a ensinar aquelas pessoas, sabe, falando do amor de Deus, falando das bem-aventuranças, e cada bem-aventurança ele identificava um grupo de pessoas, e todo mundo estava envolvido naquele sermão, naquela pregação de Jesus Cristo, e em determinado momento Jesus disse que tem que amar os inimigos. E talvez, para os discípulos de Jesus, que estavam muito de perto dele no Sermão do Monte, quando eles ouviram amar os inimigos, tenha sido uma coisa assim, tipo, ok, vamos anotar aqui, vamos amar os inimigos. Mas, gente, os discípulos de Jesus, quando ele estava pregando o Sermão do Monte, ainda não sabiam o que eram inimigos. Eles foram descobrir inimigos depois da crucificação e com a perseguição da igreja. Ali eles descobriram. E aí o exercício que eu queria fazer com vocês era tentar imaginar a cabeça de um discípulo quando começou a perseguição da igreja. Né? Lá em Atos 8:1, né, a igreja começa a sofrer perseguições, pessoas enviadas por Roma, soldados, investigadores, detetives de Roma ali, para caçar cristãos, encarcerar cristãos, fazer cristãos sofrer. E como sofreram? Como muitos desses discípulos de Jesus tiveram mortes terríveis. Será que reverberava na cabeça deles? Agora sim, eu estou entendendo que a gente tem inimigos. Amar inimigos, irmãos. Desafio para as nossas vidas. Abra sua Bíblia em 1 João agora também. Agora você vai voltar a um capítulo. Capítulo 3, a partir do versículo 11. É o texto da nossa reflexão.
Me pediram para não falar muito rápido por causa do pessoal de Libras, não é? Eu estou tentando aqui, eu estou me esforçando, não é? Porque eu falo muito rápido. E quando eu me empolgo, então, eu estou tentando me segurar aqui. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Nesta hora, Senhor Deus, aplica no nosso coração. Fala, Senhor Deus, a tua igreja, ó Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a corresponder do teu amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que texto desafiador. O amor de Deus, ele está na Bíblia de tal modo que salta aos olhos. Quando você está lendo o Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra amor expressa com essas letras. Você vai encontrar expressões que revelam o caráter do amor de Deus, como a misericórdia, e como Deus é misericordioso. Como Deus teve o seu povo se contrariando à vontade do próprio Deus, e mesmo assim, Deus amando, Deus livrando, Deus mandando pessoas para orientar o seu povo. Cada um dos profetas, cada uma das pessoas que Deus colocou ali para orientar, era uma forma de Deus revelar o seu amor. Eu estou cuidando de vocês, em amor. É em amor que Deus preserva nossas vidas. Foi em amor que o sacrifício de Isaac não se deu por completo, porque Deus amou de tal modo que ele disse, não é isso. Então entenda esse amor, é livramento, é misericórdia de Deus. É em amor, irmãos. E aí, quando vem no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele prega sobre esse amor. Ele explica sobre esse amor. E para Jesus falar de amor devia ser algo extremamente desafiador, porque Jesus já sabia que por amor o que viria pela frente. Os discípulos não sabiam. Os ouvintes de Jesus, ao ouvir Jesus falar sobre amor, deviam se maravilhar e dizer assim, como é bom esse amor. Mas imagina o pregador do amor, o maior pregador que já pisou nessa terra, que pregou amor, sabendo que ele ia se sacrificar por amor. Como é que seria a pregação desse? Você conseguiria falar de amor para pessoas que iam te crucificar? Você conseguiria fazer isso? Ou será que não ia harmonizar? Ou será que não seria compatível falar para essas pessoas? Ou será que o santo delas não ia bater com o teu? Pois é, irmãos, nós somos desafiados a corresponder ao amor de Deus. E isso é uma mensagem que será sempre nova. Porque, curiosamente, diariamente, nós somos desafiados a não amar as pessoas. Curiosamente. Nós somos desafiados a ter desafetos. E em ano político, você faz seleção de que você não vai amar.
Em ano político, você escolhe, sabe, quem você não vai amar. Eu não queria estar no Brasil esse ano. Na verdade, não queria estar no Brasil há muito tempo, eu queria estar no céu, na verdade. Né? Você já deve estar pensando, esse pastor queria estar nos Estados Unidos. Também não. Não mesmo. Né? Eu queria estar no céu já, né? Na morada celestial. Mas já nós vamos para lá, aí não vai ter partido. Nós temos aqui um texto que nos traz um seguinte desafio, que esse amor é sim uma reação, é uma reação consciente. Eu sei que Deus me amou, e eu sei que eu tenho que amar. Não é simplesmente uma reação natural, sabe, humana, meramente carnal, sabe, porque esse amor carnal, esse amor humano, esse amor às vezes que sai de graça, não é? Você não já ouviu uma pessoa dizer assim, pastor fulano de tal, é tão gente boa, é uma pessoa tão legal, que eu amo de graça. Ou seja, você está dizendo que ele não precisa dar nada em troca, porque você o ama de graça. Jesus Cristo nos ama de graça. Ele nos ama de verdade, o amor de Cristo por nós é de graça. Porque foi pela graça que Ele se entregou por nós, em amor. E aí, esses versículos iniciais do texto que a gente abriu, e mantenha a sua Bíblia aberta, 1 João 3, a partir do versículo 11, até o versículo 15, a gente tem aí esses contrapontos que João vai trazendo ao amor. Ele vai dizer, simplesmente, que escolher não amar não é cristão. Ponto. Não tem vírgula, não tem reticências. Escolher amar não é uma atitude cristã. Escolher não amar. Pastor, não deu certo, sabe como é? Não dá, né? Isso não é cristão. E é tanto que ele vai explicando sobre o amor de Deus. Ele vai falar sobre o tipo de mensagem que é pregada por eles, a partir do versículo 11, e logo imediatamente ele traz o exemplo de Caim. Como assim, João? Sabe, qual é o valor pedagógico de um discurso desse? Se tu está falando de amor, dá um exemplo de amor. Se está falando de um amor, se você quer trazer a beleza, a poesia, fazer um texto bonito, atrativo, que você lê do início ao fim, então dê exemplos de amor. Aí o cara vem falar, vocês ouviram que o amor de Deus, não é? Que Deus nos amou primeiro, mas não é como o amor de Caim. Como assim, João? Tu está dando um pior exemplo. Como assim, Caim? Que amor é esse? É exatamente, que amor é esse? Não é amor. A Caim não amou, porque Caim, segundo o versículo 12, já era do maligno. Caim não era de Deus. E por ser do maligno, ele assassinou o seu irmão. E aí ele vai dizer, por que ele assassinou o seu irmão? Porque ele teve inveja. As obras do irmão eram boas e as deles eram más. Isso é quando não há amor. Amor gera inveja na gente. Amor gera na gente essa visão de que o outro está sempre melhor, de que a gente não está satisfeito. Isso é um desamor já em nós. E Caim, por ser um sujeito cujo exemplo aqui é um de total desamor, de ódio, ele era do maligno. E assim, quando ele viu seu irmão oferecendo obras justas, ele ficou irritado. E aí, João, ele vai dizer a respeito da nossa estadia aqui na terra. Mas não se surpreenda se o mundo te odeia também. Ele faz esse comparativo de Caim e depois ele traz essa ideia do não se surpreender se o mundo te odeia. Ou seja, por que o mundo nos odeia comparado à história que ele acabou de citar de Caim? Porque as obras do mundo são más. As obras nossas, elas são justificadas em Jesus Cristo. O amor de Deus está em Cristo Jesus e Ele nos ama desse modo. Então temos justiça nele. Logo, uma vez, como no texto nós temos aqui, o irmão de Caim tinha obras justas e isso o irritou, uma vez que nós andamos na justiça, ou seja, nós somos de Deus, o mundo automaticamente vai nos odiar. Mas e aí, meus irmãos? Se o mundo nos odeia, é ação e reação? É a terceira lei de Newton? Você vai abandonar a Bíblia e vai seguir um físico? Se o mundo te odeia, você vai reagir tal como? Não, não é assim que funciona. E aí ele vai dizendo
Continua, versículo 14, nós já sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Olha, você não é uma pessoa boa porque você ama irmãos. Você não é uma pessoa evoluída só porque você consegue desenvolver esse amor. Se você ama, correspondendo ao amor de Deus, é por um simples fato, você já morreu para esse mundo. Se você não está conseguindo amar, falta morrer para esse mundo. Falta nascer de novo. São palavras duras, mas são palavras duras que eu recebi ao ler esse texto. Porque no versículo 15, ele traz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. João não está criando uma nova teologia, João está seguindo as palavras do mestre, porque Jesus Cristo falou disso. Jesus Cristo citou que se você olha com desejo para uma pessoa, você já está adulterando. Só o olhar. Se você está desejando o mal, se você está aplicando ódio a partir de você para uma outra pessoa, ainda que você não vá de fato, ainda que você não execute o resultado desse teu ódio, só o fato desse sentimento existir, tu já é um assassino. E qual foi o exemplo de assassino que ele trouxe aqui? Caim. E o que foi que ele disse a respeito de Caim? Ele é do maligno. Logo, se eu odeio, eu sou um assassino. Se eu sou um assassino, eu não sou de Deus. Então é muito sério quando a Bíblia fala sobre amor, quando um sujeito como João, ele faz essa aplicação aqui sobre esse amor, comparando esse amor, escolher não amar, não é cristão. Você já deve ter ouvido alguém te dizer que amor é uma escolha, que você escolhe amar. Pois é, a gente vai se aprofundar mais nisso. Mas não esqueça o que João começa trazendo aqui, que esse amor já é uma reação. Você já é alvo do amor de Deus. E você sabe muito bem disso. Não tem como tirar isso de você, não tem como mudar essa equação. Ah, não, pastor, se é tão difícil amar as pessoas assim, porque tem gente que é difícil, pastor. Então, eu prefiro não ser alvo desse amor de Deus. Preferir não ser alvo do amor de Deus é preferir a morte eterna. É não passar da morte para a vida. Uma vez que nós passamos da morte para a vida, nós somos alvos do amor de Deus. A partir do versículo 16 até o versículo 18, nós temos aqui algo que é maravilhoso também na palavra de Deus, e que João faz isso com uma categoria fantástica. Ações práticas. Porque muitas vezes a pregação da palavra de Deus, ela pode permear dentro de um ambiente de pensamento. Pensamento filosófico, pensamento aplicado, pensamento dentro das condições, das capacidades humanas de reflexão. Mas tudo isso, muitas vezes, faz com que a gente não pratique. Fique no campo do pensamento. E é tão bom pensar nas coisas de Deus. Mas, meus irmãos, é bom que você pratique as coisas de Deus. Quando você pensa nas coisas de Deus, significa que o teu pensar está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que bom. Quando você pratica as coisas de Deus, significa, sabe o quê? Que você está correspondendo com o amor de Deus. Não é tão ruim, né? Tem um amor não correspondido. Então, corresponda com o amor de Deus. A partir do versículo 16, ele vai trazer alguns exemplos práticos. E ele vai dizer que sim, o amor de Deus em nós é reconhecido através do que Cristo fez. Ele deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Só esse versículo 16, ele já deve ser de um peso, tamanho nas nossas vidas. Eu não sou cabalista, e eu espero que ninguém aqui seja, mas a gente tem aqui uns números que eles têm uma correspondência tão fantástica. Porque quando você vai lá para João, o Evangelho de João 3,16, você já conhece esse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o plano de salvação, é a maneira mais prática de você pregar para o teu colega, de você falar. Você diz, olha, tem um texto que ele já diz tudo. Aí o camarada diz, então não precisa mais nem ler a Bíblia. Precisa, mas esse texto é muito importante. João 3,16. Aí a gente vai para 1 João 3,16 e me parece que há uma correspondência direta.
Uma vez que o plano de salvação de Deus em Cristo Jesus, em João 3,16, em 1 João 3,16, nisto conheceis o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. É a resposta. É o gabarito. Você tem a pergunta, e lá no finalzinho do livro você tem a resposta, e a Bíblia é assim, ó. Está lá no finalzinho, você tem a resposta certa. Uma vez que Jesus me amou e deu sua vida por mim, qual é a minha resposta a isso? Dar a vida pelo meu irmão. Meu irmão, dá a vida. Pastor, mas dar a vida é muita coisa, pastor. Pastor, dá R$10, sabe? Dá. Pastor, investir em missões, dá. Pastor, dá um mês de férias para um projeto missionário, até dá, pastor. Mas dá a vida, pastor. Dar a vida é muita coisa, é sim. E não foi esse o amor de Deus? Não foi a resposta do amor de Deus por nós? Não foi assim que Ele nos amou primeiro? Foi dando a vida, foi entregando o Filho dele, uma vida, a vida a si próprio. Jesus Cristo é Deus, Ele se entregou por nós. Ele já fez. Agora, o que me cabe é fazer. E aí, no versículo 17, correspondendo ainda com ações práticas, ele vai falar de recursos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo, viu seu irmão padecer, fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? E aí, no versículo 18, ele vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e em verdade. Ô, gente, é tão fácil falar de amor. É tão fácil da boca para fora. Sabe? É tão fácil, como eu falei para os irmãos, amor quando para mim não fazia sentido, esse amor de Deus, amor era apenas uma palavra, ela era de tal forma manipulável. Eu podia manipular pessoas usando a palavra amor, e é possível fazer isso. Mas esse amor, o amor de Deus, ele não pode ser só de palavras, ele não pode ser só de discurso. Afinal de contas, a gente está cansado de discurso, né, irmãos? A gente não aguenta mais promessas. A gente está cansado de ouvir e não cumprir. A gente está cansado de acreditar em tantas coisas quando houver uma mentira que foi criada, foi inventada, inclusive no ambiente religioso. Quantas mentiras são contadas? Quantas pessoas são enganadas? A gente quer ver ação prática. É realmente a resposta a esse amor de Deus no teu dia a dia, na tua vida. Como é que é esse amor? Ah, não, pastor, o meu amor, ele desliga, sabe? Eu estou amando aqui, o culto tá legal, eu consigo amar o Eudemir ali cantando os louvores, eu consigo amar os músicos que estão ali me ajudando a louvar a Deus. Eu nem sei o nome dos músicos direito, tem uns instrumentos, alguns estranhos, sabe? Mas eu consigo amar essas pessoas, pastor, eu consigo amar os meninos que eu nem conheço, mas estão lá atrás, fazendo o som ser propagado por microfones, os meninos que estão nas câmeras, eu consigo amar essas pessoas, porque eles estão facilitando o culto, não é? Quem está de casa assistindo, está vendo uma imagem muito boa chegando em casa, o áudio chegando, então pode dizer assim, pastor, eu consigo amar essas pessoas que são responsáveis por isso, porque eu sei que eles estão me ajudando a cultuar a Deus. Aos surdos, a gratidão dele, porque eles sabem que eles estão sendo amados, porque tem alguém comunicando o culto para eles. Eles se sentem amados. As crianças nem sabem direito o que é esse amor, ainda estão descobrindo esse amor. Mas um dia, cada uma dessas crianças que estão lá no culto infantil, vão agradecer, como a gente já viu tantos adultos aqui chegando. Olha, um dia eu fui uma dessas crianças. Eu fui uma dessas que riscou a parede da igreja e o Mazinho fica maluco com isso, para mandar pintar no outro dia. Eu fui uma dessas. Sabe, essas crianças vão reconhecer que elas foram amadas. Mas, meus irmãos, isso tem que ser praticado. Ser alvo de amor é bom demais, não é? Ser amado por uma igreja é bom demais. Ah, eu gosto tanto da minha igreja porque eu me sinto amado, aqui eu me sinto amada. Gente, isso é muito legal. Mas, qual é a tua reação prática diante disso? Qual é a tua contribuição para esse amor? É só para você ser alvo? Sabe, a igreja evangélica é o iFood do amor de Deus. Eu peço e eles mandam e chegam em mim. Eu não estou me importando
se o entregador vai chegar bem ou mal, eu não estou me importando se o restaurante fez direito a comida, o que importa é porque eu pedi e tem que chegar. E às vezes a gente trata a igreja desse jeito. É o meu iFood de Deus. A igreja me ame. Me ame. Ó, pastor, eu sei que eu sou uma pessoa difícil, mas eu estou numa igreja, né? Afinal de contas, me ame. Meus irmãos, cadê as obras? Cadê o amor saindo das palavras? Cadê o amor ser de fato e em verdade? Sabe, um texto bíblico que realmente você pode trazer um paralelo a isso, é a respeito da adoração. Porque a Bíblia diz que você tem que amar em espírito e em verdade. E aí João vai dizer assim, que você tem que amar de fato e de verdade. É algo que tem que estar em você. Não é uma escolha momentânea. Não, dá para amar nesse ambiente, mas nesse ambiente não. Não é. Esse amor de Deus tem que estar em nós. Só assim a gente corresponde ao amor de Deus. Versículos 19 a 22, nós avançamos. E o texto vai nos mostrar que agradar a Deus tem que ser maior do que os nossos sentimentalismos. Porque toda vez que a gente prega sobre amor, toda vez que amor entra no discurso, humanamente falando, isso é normal, viu gente? Não se julgue por isso. Humanamente falando, a gente quer transformar o amor em sentimentalismo. Ah, pastor, eu não estou sentindo, então eu não estou amando. Será que é só isso? Você está pegando o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, algo imensurável, e está transformando num sentimento que cabe dentro de você. Miserável é o homem que faz isso. Porque esse amor de Deus não pode ser resumido a um sentimento. E os versículos vão nos mostrar isso. O sentimento é tratado aqui com a palavrinha coração, não é? Falar de amor e falar de coração, parece que a gente está criando um roteiro de desenho animado, não é? Mas não é isso. Versículo 19, e nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Olha aí, se eu estou amando, se eu estou na verdade, o meu coração está tranquilo. Será que você está inquieto com alguma coisa? Tem alguma coisa aí no teu coração te incomodando? Olha para esse texto. Se você está vivendo o amor de Deus, de fato, em verdade, o teu coração é tranquilizado. Isso aqui não tem na farmácia não, viu, meu irmão? Isso aqui não tem não. Eu estou tomando remédio para a pressão alta e vou tomar pelo resto da minha vida, mas essa tranquilidade aqui, remédio nenhum consegue fazer não. Felipe, pode trabalhar com a farmacêutica que for, não tem jeito não vai achar isso aqui não. Versículo 20, pois se o nosso coração nos acusar, o sentimento, o coração acusar, certamente Deus é maior do que isso, né? Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se o teu sentimento acusar, Deus é maior. Mas ele vai falar o contrário, o oposto a isso também. Amado, se o seu coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Temos confiança. Deus é maior que o sentimentalismo. A gente está vivendo hoje uma perigosa manifestação de fé sentimental. Se eu sinto no meu coração é de Deus. Se eu estou no culto e sinto arrepio, ai, como Deus falou. Meu irmão, é só a gente aumentar esse ar-condicionado aí, você vai se arrepiar bastante. Ah, não, mas não é arrepio não, tem que sentir um fogo, uma coisa queimando dentro de mim. A gente prepara uma cantina aqui, um negócio arretado para você queimar por dentro, antes do culto. As pessoas transformam a religião em sentimentalismo. Ah, não senti, então não é de Deus. Será? Porque se você não sentir, Deus é maior do que isso. Ah, não, mas eu senti, se eu sentir é de Deus. Não é porque você sentiu, Deus é maior do que isso também. Deus é o maior do que os nossos sentimentos, do que os nossos achismos, do que a ideia do que, não, eu vou saber quando é de Deus. Não, você não vai saber por um mero sentimento se é de Deus. Meu amigo, se você é cristão, você tem que saber se é de Deus. Não é uma possibilidade. Sabe por quê? Porque lá atrás, você já foi alvo do amor de Deus. Esse amor já chegou em você. Esse amor não vai te fazer se sentir bem em algum momento. Esse amor é um amor que te dá vida eterna. É muito maior do que um sentimento. Pode ser que você termine um culto chateado.
Mas você não pode dizer que isso é motivo de você não ser alvo do amor de Deus, porque Deus está acima da tua chateação. Pode ser que você saia da igreja e diz, olha, eu não entendi nada, não aprendi nada. Teve uma vez, irmãos, há muitos anos atrás, está ficando estranho, porque eu estou aqui na igreja há um tempo que eu já posso dizer, há muitos anos atrás. Eu achava que os irmãos não iam me suportar muito tempo. Ou talvez não estejam mais suportando, mas estão me amando. Glória a Deus. Mas uma vez, eu escolhi um título de pregação chocante. De vez em quando eu faço isso, mas eu entendi que isso é mais para os jovens. Mas eu trouxe para o domingo. E aí, o tema do sermão era, todos os caminhos levam a Deus. E a pregação inteira era falando sobre o dia do juízo, onde todas as pessoas iam estar frente a frente com Jesus Cristo. Não é dizendo que todo mundo vai ser salvo. Eu passei a mensagem inteira explicando isso, que não é, eu não creio que todo mundo será salvo. Eu não creio nisso. Existe céu, existe inferno. Mas que todo mundo seria, no juízo final, no último dia, quando Jesus Cristo voltar, todo mundo ficará face a face com Jesus Cristo. Todos os caminhos levam ao julgamento. A ideia era essa. Mas teve uma determinada visitante, naquela noite, que ela não conseguiu ouvir nada das explicações. Ela ficou apenas com a frase, todos os caminhos levam a Deus. E foi erro meu, eu escolhi uma frase indevida. Mas só foi uma pessoa, pastor? Foi erro meu por causa de uma pessoa. E tinha cantina naquela noite, ela ficou sentada ali fora, e ela começou a esbravejar para quem estava na cantina, que foi a pior escolha da vida dela, escolher vir visitar essa igreja no dia que um pastor prega que todos os caminhos levam a Deus. Que esse pastor é herege, que esse pastor é isso, é aquilo. Ela falou palavras que até hoje eu não consigo identificar. Ela estava com muita raiva. Aí um diácono chegou lá, né, para acalmá-la, e aí, para deixá-la mais calma, o diácono veio me chamar para ir para ela. Uma ideia boa. Ideia muito boa. Obrigado, diáconos. E aí eu fui. E aí ela estava com muita raiva de mim, e falando tudo isso, e eu tentei explicar, e ela não queria dar ouvidos. Me arrependo de ter usado esse tema. Uma vida, me arrependo. Meus irmãos, hoje o tema da mensagem é alvos do amor. Não é possível, né? Que você vai sair daqui com raiva de mim. Alvo do amor, é bonitinho, gente. Isso é lindo. Mas não deixa teus sentimentos invadirem a tua relação com Deus. Não deixa. Aqui, João deixa bem claro, Deus é maior se o coração acusar, e se o coração não acusar, Deus é maior que o coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que esse coração, esse sentimentalismo, ele tem uma tendência, é carnal, gente. Não deixa isso atrapalhar a tua relação com Deus, não deixa isso atrapalhar a tua resposta a esse amor de Deus, porque você não está sentindo. Como assim? Imagina Jesus na cruz. Jesus vai ser crucificado. E na caminhada, na via crucis, Jesus começa a pensar, rapaz, mas tem fulano que vai nascer lá nos anos 80 e vai estar na primeira igreja batista de Fortaleza, nasceu nos anos 70, sei lá. Mas aquele ali eu não vou amar não, ó, porque eu estou sentindo uma coisa aqui que não está batendo. Imagina Jesus na via cruz pensando em você. Dizendo assim, rapaz, fulano é tão chato, que não vai ser por ele não, vai ser por todo mundo, mas ele não. Não, gente, foi por todo mundo. João 3,16, foi por todo o mundo. Claro que alvo desse amor é preciso nele crer. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Aí esse amor se encontra numa completude. Hoje você já é alvo do amor de Deus. A resposta a esse amor de Deus é a vida que você leva. Mas para onde essa vida vai te levar é a totalidade do amor de Deus, é a eternidade. Ainda bem que não acaba aqui, né, irmãos? E ainda bem que na eternidade não tem nenhum relato bíblico que diz que a gente vai ter sentimentalismo na eternidade. Imagina. Não. Aqui no céu, vamos fazer aqui uma divisão de quartos, não é? Então fica aqui, ó, presbiteriano vai para ali, certo? Batista aqui, né? Os pentecostais fica mais perto do sol, esquentando ali, né? Então assim,
vamos separar aqui em bairros o céu. Ainda bem que não vai ter sentimentalismo, a Bíblia não fala isso. Então, eu estou fazendo uma afirmação aqui pela cláusula de exclusão. Se não tem na Bíblia, eu acredito que não tem isso. Porque corpos glorificados serão bem diferentes. Então, meu irmão, para de usar sentimento como desculpa. Não funciona. E nós somos sentimentais. Já dizia um cantor brega antigo. Nós somos sentimentais. Versículos 23 e 24, se você pensou na música, está repreendido. Versículos 23 e 24, é os mais antigos mesmo. O pessoal mais novo nem sabe que música é essa. Né? Pare com isso. Pare com isso, meu irmão. O pastor me fez pecar. Meu irmão. Versículos 23 e 24. Viver esse amor, meus irmãos, é indício verdadeiro da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Você já ouviu que você é templo do Espírito Santo de Deus? Você já sabe dessa história. Você já entendeu que esse templo aqui é um receptáculo, é uma construção de alvenaria que une os santos de Deus, as pessoas que vêm para esse lugar adorar a Deus. Então Deus não reside nesse lugar aqui. Sabe, Deus não fica morando aqui dentro da igreja, quando acaba o culto, na segunda-feira não tem ninguém aqui, então Deus, meu Deus, cadê as pessoas, cadeiras vazias? Não, Deus não mora aqui. Você já sabe disso, Deus mora em você. Você é alvo da moradia de Deus, sabe? E esse inquilino maravilhoso que nós temos, essa presença do Espírito Santo de Deus em nós, o indício de que Ele é morador ativo em você, é justamente esse amor. E aí, versículos finais da nossa leitura, ora, o seu mandamento é este, versículo 23, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Versículo 24, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Irmãos, é indício, é o crachá de que você tem o Espírito Santo de Deus, se você ama como Deus te ama. E aí eu continuo dizendo, eu sei que é difícil. Eu sei que nesse mundo tem outros aí, por aí afora, outros inquilinos desse planeta, que parece que não facilita esse amor. Que parece que quer puxar de nós o nosso pior lado. Não é? Não tem aqueles palestrantes, preletores, que trazem frases como, você precisa ser a melhor versão de você mesmo, e tudo mais. Pois é, eu não sou desses. Eu vou dizer assim, olha, o mundo consegue tirar a pior versão de você mesmo. É isso que o mundo faz, é a pior versão de você mesmo. Porque o mundo vai te ensinar a roubar, o mundo vai te ensinar a odiar, o mundo vai te ensinar a dividir grupos de pessoas e ser preconceituoso com determinados grupos. O mundo vai te ensinar coisas terríveis, a pior versão de você mesmo. Agora, o amor de Deus, esse amor, ele pode revelar não a versão sua boa, mas a versão de Deus em você. A versão do Senhor, porque a gente tem que ser justamente essa versão, a gente tem que ser Jesus Cristo, a gente tem que ser cópia de Jesus, a gente tem que replicar o que o Senhor é. Então não é melhor você, é melhor Deus em você. É o Deus que as pessoas vão ver em você. Isso só acontece quando a gente tem o Espírito Santo de Deus. E eu não preciso fazer uma oração para descer o Espírito Santo de Deus em vocês. Você tem o Espírito quando você tem o amor. Você tem o Espírito quando você é salvo por Cristo Jesus. Você tem o Espírito. O pastor Naum pregou sobre isso hoje pela manhã e enfatizou essa presença do Espírito em nós. Pois é, meus irmãos. Mas acontece que, encerrando essa palavra, eu preciso dizer mais uma coisa. Sabe quando a gente ouve que amar é uma escolha? E a Bíblia vai dizer aqui que Deus nos amou primeiro, e aí Deus deu algo para a gente que não foi escolha. Ele deu um mandamento. Deus mandou amar. Então, não é uma opção, não é uma possibilidade, não é se der certo, não é se a pessoa é fácil de amar. Deus mandou amar. Por isso que o nome é mandamento.
Deus disse, você vai amar. Assim como Deus tinha dado no Antigo Testamento dizendo, não mate. E você entende isso bem. Não, Deus mandou não matar. Isso faz sentido para mim. Eu não posso matar uma pessoa. Isso faz sentido. Não, mas agora Deus mandou amar. Isso faz sentido para você? Deus mandou você amar. Marcos 12, 28 a 31. Vamos usar as palavras de Jesus aqui, não mais a de João. João replica o que Jesus disse. Então vamos falar o que Jesus disse. Marcos 12, a partir do versículo 28. Chega uma turminha aqui para Jesus, os escribas. E eles ouvindo a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Isso aqui vocês sabem, né, irmãos? Você que é um bom leitor dos evangelhos, sabe que a intenção dos escribas era fazer uma pergunta para Jesus cair numa armadilha, para a resposta de Jesus ser motivo de prisão. E nada disso funcionou. A prisão de Jesus foi em outras circunstâncias. Então, perguntar qual é o maior dos mandamentos era intencionalmente uma armadilha. Porque haviam 10 mandamentos e havia um livro de Levítico com diversas centenas de leis. E se Jesus dissesse que um só era o principal, isso ocasionaria a esses religiosos uma desavença tal com Jesus de dizer, é um herege. Ele escolheu um só, a gente tem centenas. Então era intencionalmente para acusar Jesus. Então continua. A pergunta então é, final do 28, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Eu acho muito boa, excelente, maravilhosa a resposta de Jesus. Primeiro que Jesus não corresponde com a intenção deles. Segundo, ele pergunta qual é o maior dos mandamentos. Aí Jesus diz, o maior é esse e o segundo é esse. Jesus dá um bônus, sabe? Jesus criou o cashback. Jesus dá um bônus, porque aqui ele diz, olha, esse é o maior dos mandamentos, mas vocês precisam saber de outra coisa, tem um segundo. Jesus viu importância em falar disso. O maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, sabemos disso, todas as coisas. Amar a Deus acima de tudo. Mas amar o próximo como a nós mesmos não é uma prática cristã apenas. Amar o próximo como a nós mesmos não é uma possibilidade para aqueles que têm a mesma fé que eu apenas. Amar o próximo como a nós mesmos não é simplesmente com aqueles que a gente tem uma certa ligação e dá certo a nossa amizade. Amar ao próximo como a nós mesmos não é uma questão de sentimento, porque eu me sinto bem com essa pessoa, então é fácil amar essa pessoa. Não, gente. Amar o próximo como a nós mesmos é um mandamento. Deus mandou a gente amar. Então, ser alvo do amor de Deus tem consequências. E essas consequências, elas não são, como é que eu posso dizer, de tal modo que você possa escolher o resultado dessas consequências. Eu sou alvo do amor de Deus. Tudo bem. Mas, uma vez que eu sou alvo, deixa eu trabalhar o meu amor do meu jeito? Não, meu irmão, é mandamento. Você é alvo do amor de Deus? Se sim, o mandamento é que você o ame acima de todas as coisas e ame o próximo como a você mesmo. Se isso não está acontecendo, a gente volta lá para Caim. E você não quer ser comparado a um assassino. Você não quer ser comparado a alguém ligado ao maligno. Eu tenho certeza que você não quer. Você quer sim ser comparado a alguém ligado a Deus. Porque você é alvo do amor de Deus. E isso é muito bom, meus irmãos. Que Deus, então, aplique essa intencionalidade, esse amor tamanha em nós, que a prática do amar seja correspondência a esse amor de Deus natural, que a gente ame de graça as pessoas, porque somos amados de graça. Pessoas difíceis, pessoas complicadas, pessoas que parece que Deus colocou nesse mundo para desafiar o teu domínio próprio, longanimidade. Eu sei disso.
Parece que foi para realmente aprovar ou reprovar se você tem ou não o fruto do Espírito, conforme também foi pregado hoje pela manhã. Apesar disso, você não tem opção, meu irmão. E nem venha dizer que é porque eu não estou me sentindo bem. O texto já falou sobre isso. Deus é maior que os teus sentimentos. Nem venha me dizer porque não harmonizou, porque é incompatível, porque o santo não bateu. Você já entendeu. Não tem nada a ver com isso. É mandamento. E aí tem um ditado antigo, né? Que diz, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Imagina quando é Deus que manda. Quem desobedece tem um juízo e vai para outro lugar. A gente tem que obedecer a Deus, irmãos. Amor é mandamento. E que bom isso. Porque se fosse de outro jeito, a gente escolheria não amar. Se fosse de outro jeito, a gente saberia dar um drible, fazer do nosso jeito. Mas como é mandamento, você não tem opção. Você tem que amar. Mas sabe de uma coisa? Você só tem que amar porque você é alvo do amor de Deus. Ele te amou primeiro. Deus escolheu te amar. Olha que coisa maravilhosa. O que foi que você fez para Deus escolher te amar? Nada. Ele escolheu te amar. E é por isso que a gente vai orar ao nosso Deus. Baixe sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Mas eu quero fazer, na verdade, 2 orações nessa noite. Eu quero te perguntar uma coisa. Cabeça baixa, já em espírito de oração. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu falei aqui sobre esse amor de Deus. Eu falei sobre tempos difíceis, pessoas difíceis, relacionamentos difíceis. E eu sei que muitas vezes é difícil colocar em prática. Mas como a gente trouxe aqui, é um mandamento. Mas talvez ainda que seja, e você tenha entendido isso, ainda está difícil colocar em prática esse amor. Então, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo algum desafeto na tua vida, se você está encontrando dificuldade dentro de você, no seu sentimentalismo, para amar uma pessoa, um indivíduo, uma pessoa, um grupo de pessoas, seja como for, eu quero te desafiar a ficar de pé e dizer, eu quero uma oração, eu quero me libertar disso. Eu quero aprender a amar como Deus me ama. Se está difícil para você praticar esse amor, fica de pé. A gente às vezes tem coragem de fazer coisas que Deus te abençoe, que o amor de Deus te ensine. A gente às vezes tem coragem de fazer coisas tão vergonhosas quando não temos a Deus. É preciso reconhecer, irmãos, que nós precisamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Tem mais alguém que diz, não, eu quero amar, eu quero aprender. Que Deus te ensine a amar, meu irmão, que Deus te ensine a amar, minha irmã, que Deus te ensine a amar também, que Deus te ensine a amar, que Deus te ensine a amar, minha irmã, que Deus te ensine a amar, meu irmão. Tem mais, que Deus te ensine a amar, que Deus te ensine a amar, que Deus te ensine a amar, que Deus ensine vocês a amar, que Deus te ensine a amar, que Deus te ensine a amar. Tem mais, gente, tem mais alguém dizendo assim, olha pastor, está duro, está difícil, está travado, sabe quando dói? Você sabe que tem que amar, mas dói. Fique de pé e diga, eu quero esse amor de Deus. Não sou eu, não é um poder meu que vai te dar esse amor. Essa tua ação muscular de ficar em pé, você está fazendo isso diante do Senhor. Você está reconhecendo que Deus te ensina a amar, minha irmã, que Deus te ensina a amar, meu irmão, que Deus te ensina a amar, meu irmão. Mas ainda quero pedir e fazer uma outra pergunta. Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não entendeu o que é ser alvo do amor de Deus. Talvez você não entenda ainda o que é ser salvo. Talvez você não seja um frequentador praticante de uma igreja e ainda não tenha vivido isso. Permaneça de pé aqueles que já ficaram, mas eu quero convidar a ficar de pé agora. Você que quer ser alvo desse amor de Deus, diz, eu quero sentir esse amor, pastor. Eu nunca senti, pastor, como o senhor está falando aí, eu quero sentir esse amor hoje. Fica de pé. Eu quero sentir esse amor hoje, eu quero entender o amor de Cristo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Eu quero sentir esse amor de Jesus, eu quero entender porque Jesus me amou. Fica de pé. Se você quer sentir esse amor de Deus, eu também quero orar por você. Oremos, irmãos. Deus amado, todo-poderoso, Pai. Eu te louvo, Senhor Deus, porque a Tua palavra ensina sobre o amor.
Ela não vem nos castigar se nós simplesmente não amamos, mas ela vem nos ensinar. E isso já é prova do teu amor, Deus. Tu nos ama, que tu nos dá tempo de aprender sobre o teu amor, Pai. E Deus, se há algo aprendido aqui nessa noite, se cada uma dessas vidas que ficaram de pé, reconhecendo que precisam amar, mas está difícil, precisam colocar isso em prática, mas é muito difícil a situação, Deus, aplica o teu amor de tal modo que seja natural, que mesmo a gente não consiga explicar, Deus, mas a gente está amando essas pessoas, ou essa pessoa. Oh Deus amado, olha para os teus filhos, ó Pai, que ficaram de pé, reconhecendo, Senhor Deus, que não é fácil. Que não é fácil colocar em prática, como esse texto mesmo diz, não apenas de palavra nem de língua, mas em obra, mas em verdade, Senhor Deus. Então que cada um desses sejam praticantes de verdade, ó Pai, do teu amor. Ó Pai, que essas causas, que essas situações que eles trazem no coração, talvez realmente nomeando pessoas que eles têm dificuldade de amar, que seja hoje, Senhor Deus, um renascer, ó Pai, que seja hoje, ó Pai, um renovar desse coração, Senhor Deus, ferido, sim, que seja hoje um nascer de novo, no sentido de amar essa pessoa em específico, ó Pai. Deus amado, tem misericórdia de nós, não queremos ser assassinos, queremos amar, entendemos isso. Então age poderosamente em cada uma dessas vidas. E aqueles irmãos, Senhor Deus, que responderam ao segundo convite, pois querem ser alvo do teu amor, querem encontrar com Jesus, querem entender porque Jesus morreu por eles, Senhor Deus. Ó Pai, escreve esses nomes no livro da vida, Senhor Deus. Ó Pai, que seja hoje um novo nascimento, sim. Assim como lemos também na Tua palavra, Deus, que esses irmãos passem hoje da morte para a vida, Senhor Deus. Nasçam de novo, ó Pai. Pelo sangue do Cordeiro, Senhor Deus, eles passem, purificados, fiquem, Senhor Deus. E sim, ó Pai, sejam alvos desse Teu amor e pratiquem esse Teu amor, Senhor Deus. Oh Deus amado, abençoa toda a Tua igreja, cada um dos irmãos aqui nesse lugar, aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor Deus, que os Teus ensinamentos prevaleçam, fiquem em nosso coração, Senhor Deus, que ao longo da semana o Senhor nos dê ricas oportunidades de amar como o Senhor nos ama, Pai. É assim que eu oro, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.